Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? E hoje é a Santa Ceia e nós temos pouco tempo. Na verdade que está mais cedo um pouco. Então nós vamos nos colocar em pé, vamos ler a Bíblia. Hoje eu vou pregar um assunto, mas depois eu falo, porque eu não gosto de tomar muito tempo com os irmãos em pé. Nós vamos ler a Bíblia, primeiro nós vamos ler em 1 Timóteo 2, do verso 9 a 15, e depois 1 aos Coríntios 14, 33 a 38. Para a gente... Eu gosto sempre assim, depois que os irmãos sentam e eu começo a falar, pregar, né? Vamos ler aqui. 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher muito alto. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Ainda em 1 aos Coríntios 14, e nós vamos começar aqui do verso 33. 1 aos Coríntios. Vamos começar aqui no verso 33. Está escrito assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus maridos, a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas, se alguém ignore isto, que ignore. Então, nós vamos orar. Eu falei sobre o pastor Vanderlei, mas vamos lembrar dos irmãos que estão doentes e vamos orar por todos, pedir a Deus misericórdia para cada um deles também. Fechar os nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia que tem passado, por mais essa noite, por mais uma oportunidade, Senhor. Meu Deus, por mais esse dia de ressurreição. Há 2000 anos atrás, o Senhor ressuscitou de entre os mortos. Está vivo entre nós, Pai, para nos ajudar e está intercedendo por nós através do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Meu Deus, nós pedimos, Pai, fica conosco e nos ajuda, Senhor, nesta hora tão tremenda que nós estamos vivendo, Senhor. Meu Deus, estamos no final de todas as coisas. Meu Deus, não resta muito, tudo estará terminado aqui na terra. Senhor, estamos lembrando das pessoas que estão enfermas, Senhor.
Como eu estava falando sobre o pastor Vanderlei, Senhor, que o Senhor ajuda ele. Meu Deus, dá ele saúde, tira, Pai, aquele câncer, meu Deus, que está em seu corpo. Meu Deus, que só o Senhor é que pode fazer isso, Pai. Meu Deus, toda doença é um demônio que aloja na vida que o Senhor deu para nós aqui na terra. O Senhor nos deu vida e o Satanás entra com a vida pervertida e mata, Senhor, aquela vida verdadeira que realmente a pessoa tem, mas que o Senhor possa tirar a vida de Satanás e colocar a vida do Senhor, Pai, para que ele possa viver mais alguns dias aqui na terra, Senhor. Assim nós pedimos cada irmão, cada irmã que estão ao redor do mundo, Senhor. Muitas pessoas estão enfermas. Quem sabe alguém está ouvindo, Senhor, nesse momento. Senhor, meu Deus, o Senhor é o curador de todos nós, Pai. Assim nós pedimos, Senhor Deus, ajuda as pessoas que estão enfermas. Pai, tira todo o mal, Senhor. Meu Deus, todo demônio, toda vida pervertida que vem de Satanás, que seja tirado da vida dos teus filhos, Senhor, para que nós possamos ter paz aqui na terra, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, também, Senhor, a Tua palavra vai ser pregada. Meu Deus, e a Tua palavra é pregada para os Teus filhos, para que eles possam ter entendimento, Senhor, da verdade, Senhor. Meu Deus, eu creio, nós cremos assim, Senhor, nenhum filho do Senhor escandaliza da palavra. Meu Deus, aqueles que escandalizam são aqueles que não compreendem a palavra. Por isso, Senhor, nós aceitamos tudo que o Senhor fala, porque nós cremos que é a verdade. Assim, Senhor, ajuda-me a pregar a Tua palavra, Senhor, e não recuar em nada. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor falou, Senhor, que seja expressado no nome do Senhor Jesus Cristo, mas que seja com entendimento. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu tenho até só que eu deixei na minha pasta até uma pergunta sobre predestinação, né? Predestinação, e parece ser até difícil a gente entender o que é predestinação, né? Parece, mas aqui o caso de predestinação está ligado mais àquela criação original. Por isso que existe uma predestinação. Às vezes a gente pensa assim, mas por que Deus predestinou? Porque Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Então Ele pôde predestinar porque já tinha acontecido algo antes que o mundo existisse. Então por isso que Ele predestinou. Se não tivesse acontecido, nós olhamos só o lado aqui. Se a gente olhar aqui, a gente pode até falar, mas por quê? Por que Deus faz uma coisa dessa? Quer dizer, um é predestinado para ser salvo, outro para ir para a perdição. Mas não é assim. A própria pessoa é que procurou o lado errado. O próprio mensageiro diz. E é difícil o homem, para ir para o inferno é difícil, mas o homem é que faz força para ir, sabe? Então a gente vê que o que acontece aqui, o que nós vamos ler nas mensagens aqui sobre isso aqui, às vezes, principalmente as mulheres, elas podem até pensar, mas por que isso, né? Por que é assim? Porque desde o princípio Deus conhece todas as coisas e desde o princípio que Deus colocou e todo o ensinamento da Bíblia, desde o princípio, desde Adão, para Deus ensinar Adão aquilo que ele aprendeu, ele não deixou nenhuma mulher escutar aquilo. Adão escutou a verdade sozinho.
ela aprendeu depois que Adão falou com ela. Tá vendo? Por isso, se quer interrogar alguma coisa, interroga os seus maridos. Isso é no sentido, mas hoje em dia não tem necessidade, porque você ouve a palavra, tem tanto lugar que está pregando a palavra. Tá? Mas aqui, porque lá, como Deus já sabia que isso tinha que começar aqui na terra, então o que ele fez? Formou Adão do pó da terra e contou para ele a verdade e o perigo. Ele mostrou, ó, aqui está a verdade, mas aqui está também o perigo. Você fica com essa parte, mas não fica com essa. Sabe? Mas não, aquilo, Eva não sabia daquilo, porque Eva foi formada depois, tirada de Adão, depois que aquela verdade já tinha sido expressada para o homem. Sabe? Então, aí já vou começar por aqui, para os irmãos entenderem o caso. Deixa eu ir lendo algumas escrituras aqui ainda. Deixa eu voltar em Gênesis capítulo 1, não precisa dos irmãos abrir, não. Gênesis capítulo 1, eu creio que o irmão Silas vai colocar aí, no verso 11 a 13, que está escrito assim, ó, escute bem aqui, ó. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Então aqui a gente vê que mesmo antes que Deus colocasse o homem, ou falasse com esse homem, Deus falou a palavra. E a palavra dele não pode hibridar. Vocês notam que o que Deus plantou na terra tem que produzir conforme a sua espécie. Já está provado aqui que tudo que Deus criou na terra tinha qualquer semente. Nós somos os frutos das nossas mães, né? No sentido da palavra, né? No sentido. Mas cada árvore que vem na terra tem que produzir conforme a sua espécie. Por exemplo, Eva, aquela árvore, ela tinha que produzir conforme a palavra de Deus. Aquilo que ela aprendeu do marido, ela tinha que guardar aquilo. Ela não podia ouvir de outro. Mas ela ouviu de outro, foi o problema. O problema sério foi que ela ouviu de outro homem. E ela só tinha que ouvir do marido dela. Sabe? Então, nós vamos mostrar, sempre nós já aprendemos que Deus criou o homem à sua imagem. Mas esse homem aqui, está escrito aqui na mensagem, eu creio que é o Deus da era maligna, está escrito. Que o homem original, da criação original, foi criado à imagem de Deus. Agora esse aqui, ou foi criado na imagem, aquela imagem que a serpente estava, tá? Então, tanto a serpente quanto esse corpo aqui era a mesma coisa. O homem de fora, tá? Então, por isso que Eva caiu. Eva caiu por outro homem. Ao invés de ficar com o marido dela, ela caiu por outro homem. Ela ouviu um arrazoamento através do outro homem, porque na verdade que ela tinha que viver pela palavra. Agora, irmãos, isso não... porque tem muitos homens que querem ser machista, mas não é assim, tá? O homem não pode ser machista, tá? Eu não estou mostrando que você tem que ser um machista, não. Às vezes o homem, mas a mulher só é a mulher que tem que fazer isso. Não, você pode ajudar a mulher em toda circunstância, você pode ajudar ela. Em casa, você pode ajudar ela a lavar prato, pode fazer isso, desde que você sabe fazer. Porque senão você se torna um machista e Deus não aceita isso também, tá? Eu tenho que mostrar os dois lados, sabe? Porque nós estamos falando a respeito da palavra, tá? A respeito da palavra, tá? Você não pode ser um machista, nós não podemos ser. O lembrando lavava vasilha, ajudava a enxugar vasilha e tudo mais, ele ajudava a mulher dele.
Mas o que eu quero, estou falando assim, porque eu quero ler mais outras escrituras aqui. 1 Pedro, por exemplo, deixa eu ler, não precisa dos irmãos abrir não. 3, verso 1 a 4, escute bem aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Viu o quê? Você lembra daquele homem que fez um teste com a mulher dele? Sabe? Aí chegou os amigos deles, e estava falando que não havia uma mulher, assim, uma cristã, uma coisa assim. Ele falou assim, eu tenho uma mulher, eu tenho uma esposa que é uma cristã. E fez um teste com ela. Quer dizer, fingiu de bêbado, ela fez uma coisa para ele, e ele logo falou, ele não quer isso aqui, jogou para lá. Ela foi lá, fez de novo, e aquilo converteu aquelas pessoas. Pelo porte, né, sabe? Pelo porte da mulher. Mas eu quero continuar lendo, para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Escute bem aqui. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias e de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível. Está vendo que a comparação de Deus, o que está comparando assim, o homem interior, quer dizer, aquela criação original dela, nossa e das mulheres também. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher também. E aquela mulher lá nunca caiu. Vocês, irmãs, que são cristãs, nós podemos sofrer aqui, mas lá do outro lado você não sofre, você nunca caiu. E lá você nunca teve um filho. Aqui é por causa da situação, como nós vamos mostrar aqui. Eva sendo a primeira híbrida. Porque aqui cada semente produz conforme a sua espécie, mas a primeira árvore híbrida foi Eva. Porque no ventre dela, ela nem era para produzir filhos, porque Deus não criou a mulher para dar luz filho. A mulher ela é o tipo da igreja. A igreja está aqui para obedecer a palavra. E nós vamos chegar do outro lado pela palavra, ouvindo a palavra e obedecendo. Nós não temos que produzir a palavra, nós temos que aceitar. Porque tem umas ideias aí que nós somos a palavra. Não, nós somos parte da palavra. Deus é a palavra. Então nós não estamos aqui para produzir, nós estamos aqui para ouvir e obedecer a palavra de Deus, como Eva estava lá para ouvir a palavra do marido, não da serpente. Ali, quando ela ouviu a palavra da serpente, então aí ela sendo uma árvore, ela produziu 2 frutos. Aí ela já foi a primeira híbrida. Uma que ela não, na carne ela não veio no original. Que Adão veio da terra e ela veio de uma costela do homem. Então ela já não estava no original. Então ela foi a primeira híbrida. Nós vamos ler na mensagem. Vocês creem na mensagem? Amém. Então nós vamos ler na mensagem. Por isso você não fica aborrecido, não. Não aborrecida ou aborrecidos, não. Porque isso é a pura verdade. Aqui na terra, nós estamos aqui pela graça de Deus, todos nós. Não por isso que está escrito aqui, a mulher, ela salvar-se-á, dando luz filhos, se permanecer na modéstia, quer dizer, e na santificação. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas por quê que ela vai fazer isso? Porque se ela é predestinada, ela tem um corpo lá do outro lado. Que a predestinação para a salvação, deixa eu ler mais uma outra escritura que veio na minha mente aqui, está em Romanos, se vê? Escute bem aqui, Romanos capítulo 9, deixa eu ler, para os irmãos verem uma coisa aqui. Capítulo 9, está escrito assim, ó. Deixa eu ler a partir do verso 6.
Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Escute bem. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Quer dizer, bateu aqui na terra, é como o profeta diz, quando bate aqui na terra, já bate de uma maneira pervertida, aqui na terra. Mas do outro lado é original, do outro lado está o original. Vocês notam, como sempre a gente fala, em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem. Em Gênesis 3, aquele homem caiu, porque ele tinha que aceitar Eva, ele não podia deixar Eva sozinha, então ele preferiu morrer com Eva. Mas em Gênesis 5, ali está Adão e Eva original. Está vendo? Então foi só aquela parte, é igual, o pecado é uma interrupção, fez uma interrupção na eternidade. Apenas uma interrupção, mas a eternidade continua. Então por isso está escrito na mensagem o seguinte, e que naquela manhã clara, sem nuvens, naquela manhã da eternidade, não uma manhã de um dia de 24 horas, mas naquela manhã da eternidade, quando o rapto acontecer, então acontece exatamente naquela dimensão, naquela manhã brilhante, onde não há nuvem, não há um impedimento. Aí você sairá, nós sairemos daqui para a eternidade. Sabe? Então não na contagem desse mundo velho aqui, de dia de 24 horas, não. Mas numa manhã clara. Sabe? Naquela manhã, muitas pessoas acham que é numa manhã de manhã, num dia nosso, não. Naquela manhã clara, sem nuvens, na manhã da eternidade. Então nós sairemos daqui para encontrar com Ele nos ares, né? É isso que nós temos que entender. Mas o que eu quero mostrar e continuar lendo aqui. Então diz aqui, ó. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Você notou aqui? Então não é essa carne aqui. Então, a coisa verdadeira é a criação original, lá. Se nós estamos com Deus lá, nós continuamos com Deus aqui. Amém. Nós vamos obedecer a palavra de Deus aqui, porque nós estamos com Ele lá. Amém. Então, o que Ele fez? Ele pagou o preço por nós, porque nós não daríamos conta, mas Ele deu conta pagando o preço por nós, para a gente continuar firme na palavra, não crendo em nós, mas crendo nele. Porque tem pessoas que passam a crer no homem, crer nele. Não, nós não vamos crer em nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Não um Deus que vai pagar o preço, mas um Deus que já pagou o preço por nós. Sabe? Então tudo já é coisa, está no presente, né? Então ele disse aqui, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Porque Deus sabe e conhece as coisas. Antes que esses dois meninos nascessem, Deus sabia que Jacó era predestinado e que o outro maior não era. Mas já falou com a mulher. Que quem ouviu aquilo foi exatamente Rebeca. Rebeca ouviu aquilo. E por isso que ela trabalhou em favor de Jacó. Você nota que naquele momento a gente até pensa, mas por quê? Por que ela trabalhou naquele sentido até de enganar o próprio Isaque? Isaque não tinha mais, já estava cego, não estava vendo.
Jacó com medo, mas ela falou, não, deixa comigo, pode deixar que eu resolvo isso aí, porque ela já sabia da predestinação, que Deus já tinha avisado para ela, Deus já tinha falado com ela, o menor, quer dizer, aquele maior que nasceu primeiro, sabe, só que o menor era predestinado, então aquele, ela tinha que cuidar dele, não importava que o outro era filho dela, mas aquele era o mais importante, porque aquele era predestinado por Deus. Aquele era uma semente original de Deus para a eternidade. Então ela cuidou, sabe? Então ela fez tudo para cuidar dali. Então aqui, deixa eu ler, senão não dá, já passou bem uns minutos ali, deixa eu ler alguma mensagem aqui para a gente já ter mais entendimento sobre isso aqui. A mensagem de Torre de Babel. Eu quero ler, para depois eu ler a palavra falada, a semente original. Eu vou ler aqui no parágrafo 7 até o 10. Está escrito assim. Eu quero falar nessa noite sobre unidade da unidade. Agora, enquanto entramos diretamente na palavra para uma exortação, é de se admirar muito o fato de pensar como é que as pessoas que eles viram aqui era uma... Você sabe, aquele é o plano de Deus. Deus deseja que o povo seja um. Quer dizer, unido com Ele. Sabe? Deus quer que nós unimos com Ele. Então Deus está aqui exatamente para unir esse povo dele com Ele. Então por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para salvar esse povo. Então a união é com Deus ou então com o diabo. Você vê que numa mensagem aqui vai falar assim, existe dois povos aqui na terra. Um é salvo e o outro é perdido. Só existe dois povos aqui na terra. Nesse sentido aqui. Então aí ele disse aqui, é estranho pensar, então ele diz, Deus deseja que o povo seja um. É estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano em ação e fazer do povo um só sob o seu plano. Agora, Deus tem um plano e o diabo também tem um plano. Está vendo? O diabo está tentando colocar o povo sob o seu plano, enquanto Deus está tentando colocar o povo para ser um sob o seu plano. Então, aí está os dois espírito no mundo. Um deles é o diabo e o outro é Deus. Está vendo? Os dois que está na terra aqui. E o domínio aqui na terra é dos dois. Por exemplo, o Espírito de Deus opera pela obediência. O outro é pela desobediência. Então é assim. Então ele disse aqui, o diabo tem mensageiros e Deus tem mensageiros. E temos a liberdade de fazer nossas escolhas para quem queremos ceder. Já que tem dois aqui na terra, né? Então aí nós agora, Deus colocou isso em nós, para fazer escolha. Quem é que nós vamos servir? É Deus ou o diabo? Então aí ele continua dizendo aqui, fazer escolha para quem nós queremos ceder. Isso é servo de quem nós, quer dizer, nós vamos ser servo de quem a gente obedecer. Mas se você observar como eu estava pregando domingo passado, da sede que há no povo, Deus colocou uma sede na alma do homem para adorar Ele. Mas foi Deus que colocou essa sede na alma. A minha alma tem sede de Ti. Então a sede que Deus colocou foi para o homem adorar, o homem e a mulher adorar Ele. Tá? Então aí diz, então Deus fez o homem sentir sede, mas uma sede por Ele. Por isso é que a sede foi colocada no homem. Mas o diabo vem e perverte aquilo, e faz com que o povo tenha sede dele com as coisas do mundo. Viu como que o diabo é esperto? Aí o diabo já não, como ele é um espírito
e ele não pode ser adorado. Então, se nós adoramos as coisas do mundo, ou então uma igreja, então aí você passa a ser um adorador do diabo, adorando uma coisa que você gosta da terra. Quando a coisa verdadeira a ser adorada é o Deus que está no céu e em nós. Mas ele perverte isso, mas Deus não, Deus já colocou a sede de nome para adorar ele. Mas o diabo faz diferente. Como ele não pode ser adorado, então ele adora sua casa, ou adora seu carro, você está me adorando. Ou adora a sua igreja. Mas Deus colocou a sede para adorar ele. Então aí é que vem a diferença. Então aí ele continua mais um pouquinho e disse aqui, ó, mas o diabo vem e perverte aquilo, né? A Bíblia diz, se amamos o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em nós. Então vê você, o diabo perverte. Ele não pode criar nada, mas ele pode perverter o que Deus criou. O diabo não é um criador. Ele é simplesmente um pervertedor da criação original. Da criação original. Ele perverte, ele consegue montar um quadro e tirar a pessoa do foco verdadeiro. Ele consegue. Ele é inteligente, esperto, muito culto. Ele sabe e conhece, tem um conhecimento tão grande que ele sabe até a altura que nós estamos na fé. Ele sabe disso. Então ele vem e na posição que você está, ele chega e, como Eva estava numa posição de ter o conhecimento já da palavra, porque Adão já tinha falado com ela. Foi assim que Deus disse, tá vendo? Ó, foi assim. Foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore que está no jardim? Foi verdade, foi exatamente isso. Mas ela interpretou um pouquinho para ele, porque ele queria que ela falasse alguma coisa. E ela não pode falar, a mulher não pode falar. Tá? Mas ela, você vê? Olha se eu dizer uma coisa, deixa eu ler. Ela tinha que ficar calada, né? Pois a Bíblia diz que ela tem que ficar calada, né? No sentido aí. Mas ela, o que ela fez? Aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as almarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus também tinha feito ela também, né? E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Porque ele sabia que aquilo era verdade. Deus tinha falado exatamente, ó, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. Só da árvore da ciência do bem e do mal que você não pode nem tocar. Mas ele falou isso com ela? Não, ele deixou ela interpretar um pouquinho, ou ele deixou ela falar um pouquinho para ele entrar em ação. Porque na verdade a verdadeira árvore que estava no meio do jardim era ela, só que ela não sabia. Você sabia que Eva era a verdadeira árvore que estava lá, que não podia ser tocada? Era ela que não podia ser tocada, porque o dia que ela fosse tocada, ela daria fruto, e ela daria 2. E aí, como ela não estava na posição original, então, ela já vinha a perversão. Quer dizer, pega uma coisa, pega um pé de laranja, e daqui a um pouco está dando laranja, dando tanta coisa. Então Eva já começou a dar 2 frutos de uma vez, porque ela já recebeu uma palavra. Veja aqui, aí ele disse assim, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí, tá vendo? Quer dizer, ele queria era isso, porque ele tinha o conhecimento daquela pessoa que estava lá. Ele sabia, sabe? E ele sabia que Eva estava lá para um propósito, mas ele queria ouvir dela também alguma coisa.
para ele poder interpretar a palavra. Então ele disse aqui: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Viu? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que interesse, se ela conhecia o bem, para que conhecer o mal? Você está vendo o sofrimento das mulheres para ganhar um filho? Porque ela quis conhecer o mal. O mal era isso aqui: com dores darás filhos. Isso era o mal. Isso era o mal, porque ela era a árvore. Então, se ela fosse tocada, ela daria um fruto ao contrário daquilo que Deus tinha falado. Toda árvore produz conforme a sua espécie. E ela estava lá, sabe para quê? Para obedecer a palavra. E através da obediência dela, como a igreja está aqui para obedecer a palavra de Deus, e através da obediência à palavra, nós sairemos da terra. Nós não vamos ficar aqui se nós obedecermos a palavra. Então Eva era a igreja naquele dia que tinha que obedecer a palavra de Deus para poder continuar a vida. Mas ela perverteu aquela vida. Por isso que está escrito na mensagem, nessa mensagem aqui: Eva, você tirou a vida do mundo, então você tem que trazer vida ao mundo. Pois ela tirou a vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus era para produzir toda a verdadeira semente até o final. Como hoje está aqui, nós temos a palavra original novamente. Essa mensagem voltou novamente à palavra original. E é por isso que às vezes as pessoas falam: mas por que o mensageiro fala certas coisas? Porque ele está querendo que nós entendamos que a palavra original está aqui e que todas as coisas são perversão. Esse corpo é uma perversão do original, que o original não pode morrer. E por que esse morre? Esse morre exatamente porque já é uma perversão, porque veio através daquela árvore que hibridou a semente. Hibridou a semente, e por ela hibridar, então nós estamos aqui morrendo. Sabe? Então por isso o profeta pregando essa mensagem, a palavra da semente original, que aquela vida, aquela árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden, ficou procurando lugar desde lá, e procurou 4.000 anos e não encontrou aquela posição. Então ela foi encontrada no ventre de uma virgem. Viu? Quer dizer, procurou a posição certa. A posição certa era o quê? Haja um filho, haja meu filho, haja mais um filho, essa é a posição que Deus deixou lá. Mas por Eva tirar aquela posição, então a palavra foi procurando, não encontrando lugar, encontrou no ventre de uma virgem para poder morrer e voltar o original novamente. São João 12 está claro, São João 12 ali está claro. Jesus disse: agora eu não sou aquela árvore, agora eu sou a semente da árvore. Mas por que ele era a semente da árvore? Porque ele era um homem. E agora, para voltar à origem daquela árvore da vida, porque a árvore da vida ia produzir só vida. A árvore da vida ia produzir: haja mais um casal, e aí o casal aparecia. Haja mais um casal, aí o casal aparecia. Mas como aquilo foi cortado, então o que Deus fez? O próprio Deus desceu, que é aquela árvore da vida, porque a árvore da vida era a palavra de Deus. Aí, quando Adão perdeu aquele contato, então aquela vida voltou ao dono original. Por isso que o profeta fala assim: aquela vida voltou ao dono original, porque Deus é vida. Ele tinha deixado a vida para nós, mas a vida foi rejeitada, então a vida voltou ao dono original, até que ele
voltasse novamente, mas quando ele voltou no ventre de uma virgem. Para quê? Para morrer no nosso lugar. Aí ele era um homem aqui na terra. Deus foi um homem. Por isso nós temos que entender a mensagem. Deus é 100%, foi 100% homem e Deus é 100%. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, quando ele estava na terra, então aí veio aquele problema. Quer dizer, os gregos que eram gentios, como nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui para conhecer o Filho do Homem que está aqui, não é isso? A nossa salvação depende do conhecimento do Filho do Homem hoje. Os gregos, eles queriam conhecer Deus em carne, mas eles chegaram e perguntaram: olha, nós estamos querendo conhecer Jesus, que nós queremos conhecer Deus. Jesus falou: olha, para vocês que são gentios, eu não posso expressar a verdade para vocês agora, mas eu vou falar uma parábola. Se a semente do trigo não cair na terra, ela fica só. Mas se ela cair, ela dará muitos frutos. A minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, passa de mim esse cálice. Mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Liberar a vida novamente para que ela pudesse estar em mim e em vocês. Essa era a vontade de Deus e foi a vontade de Deus, e Ele fez isso no Calvário. E hoje você e eu tem que estar satisfeito, alegre, porque essa vida já está dentro de nós. Tá? Porque agora a intenção de Deus, porque a intenção de Deus logo depois disso aí agora era fazer, o que ele tinha que fazer agora? Colocar uma semente dentro de um abrolho. Tá? Por fora nós somos espinheiros, né, coisa, mas dentro há uma semente de trigo. Essa sementinha que está dentro de nós é que vai nos dar um original novamente para viver eternamente. Mas é a sementinha que está aqui. E essa sementinha, ela só aceita, quer dizer, ela foi colocada, por isso a sementinha é o próprio Deus. Então Deus colocou na nossa alma uma sede, então agora essa sede tem que ser saciada nesse Espírito que está em nós pela palavra de Deus. Então Deus não aceita nada errado, Deus só aceita o que é verdadeiro. Se Deus está em nós, por isso o profeta fala, se Deus está em nós, como é que nós vamos perverter a palavra? Como nós vamos querer uma coisa errada? Se Deus está em nós. Agora, se Deus não tiver, é claro, quem é que está então? Se só existe dois espíritos. Então aí, aí que vem o problema, né? Então vamos aqui, mais aqui. Agora eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Agora eu vou ler uns parágrafos da mensagem, a palavra falada da semente original. Vamos começando no 76 aqui, eu creio que aqui, está escrito assim, ó. Agora, isto é porque cremos nisto. Isto é a palavra de Deus. Portanto, a palavra falada de Deus é original. A palavra falada de Deus é original. E tudo que Deus criou, falou a existência, é original. E você não pode hibridar alguma de sua criação secundariamente. Esta foi a razão que Eva pôde fazer o que ela fez com a sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Entendeu aqui? Ela não estava na criação original, porque ela já tinha sido... Adão veio do pó da terra. Ela já era uma terceirizada, porque ela foi tirada da costela do homem. Então, esse é o problema. Então, ela não estava no original, porque se ela viesse no original, ela não caía. Pense bem numa coisa. Quando você sair da terra aqui no original, não tem diabo que te derruba mais.
O original, o diabo nem chega perto. Tá? Agora, enquanto estamos aqui, ele pode nos tentar. Mas há uma defesa lá dentro, que defende a mim e a você. Então, disse aqui, ó. Esta é a razão que Eva pôde fazer o que ela fez com a sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto do homem, não estava na criação de Deus. Deus criou todas as coisas, e então ele tomou uma parte de sua criação e fez uma companheira. Esta é a razão pela qual você pode cruzar um jumento com a égua. Está vendo? O que vai dar? Um burro. E o que o burro é? Não é uma semente pervertida, não, ele não reproduz. Tá? É igual esse corpo aqui, ó, é pó da terra mesmo. Ele não pode reproduzir, ele não vai para frente, ele vai morrer. Então por isso que a vida de Deus está dentro desse aqui, porque quando esse aqui tombar, Deus desce nele e levanta ele novamente. Então veja aqui, ó. Essa é a razão pela qual você não pode cruzar um jumento com a égua, mas isto não continuará, é morte, mas o original possui vida, isso voltará outra vez. Eu espero que vocês possam ver isto agora. O original possui vida, e então essa é a razão pela qual eu penso que as seitas denominacionais e organizações morrem. A história prova que eles estão cada um morto. É por isso que sempre a gente prega aqui falando, olha, a mensagem, se a gente organizar, pode saber que é morte na certa. Nós não podemos organizar a igreja de pastor fulano de tal, não. A igreja de Cristo está na terra. Amém. Então essa ninguém organiza ela. Agora, se você tiver o pensamento, eu sou da igreja de fulano de tal, por certo, aí já é uma adoração ao diabo. E eu tenho que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. Quando você acha, eu sou da igreja de fulano de tal, você já é um cruzamento desse aqui, ó. Você não teve um cruzamento com o Criador, sabe? Aí já é uma perversão, sabe? Isso e o profeta sempre fala assim, a galinha, ela pode botar, mas se ela não tiver ido com o galo, ela deita em cima daqueles ovos até apodrecer e não aparece nada. Então, nós viemos do céu. Nós temos um. Então, o calor do Espírito Santo aqui vai produzir uma vida eterna. Então, ele disse aqui, ó. A história prova que cada um estão mortos, eles nunca levantarão mais, eles nunca se levantarão. Eles não podem se hibridar de volta. Não possuem nada para se hibridizarem. Eles são estéreis. Esta é a razão pela qual os filhos de Eva morrem. Viu o quê? Essa é a razão porque os filhos de Eva morrem. Por causa do cruzamento lá. Primeiro ela teve com um, deixa eu ler aqui, talvez não vai dar tempo aqui. O Éden satânico, eu creio que é. Deixa eu ler aqui. O Éden satânico, 105. Depois eu continuo lendo a lei. Agora notem, olha, Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Você pensa em sua mente agora e notem, Eva, é a rainha de Satanás. Veio Satanás, a serpente, enganou a Eva antes que Adão se chegasse a ela. É isso certo? Assim ela a enganou. Assim sendo, Satanás, a serpente, foi o esposo de Eva antes de Adão.
Entendeu agora? Ele encontrou com ela primeiro, porque ele sabia que ela estava lá para aquele propósito. E a serpente era um homem. E é por isso que a ciência fica procurando o elo perdido. O elo perdido se chama revelação para aqueles que têm. Ciência nunca vai encontrar. O eleito já sabe. O eleito sabe. As denominações não sabem, porque eles estão no mesmo caminho. Já que ele já é uma produção, como ele diz aqui, né? Uma produção não verdadeira, e vai morrer, e eles não têm vida em si, porque quem tem vida em si sabe. Mas quem não tem, não sabe nada. Sabe? Por isso que o profeta chegou a... Tem tanta coisa que o profeta fala sobre denominação e organização, gente. Sabe? Ele comparou isso exatamente com o burro, porque o burro não tem semente. Sabe? Quando Jesus veio na terra, ele montou um filho de uma jumenta, que a jumenta é original. Você nunca viu dizer que Jesus chegou lá e montou num burro. Ele montou exatamente na semente original, que era a promessa dele, sabe? Mas num burro ninguém. Você notou Balaão? Balaão estava numa jumenta e ele era o burro montado na jumenta. Você vê que Deus, quando apareceu para não aparecia para Abraão, mas aparecia para a jumenta via Deus e o burro não via. Aí foi indo até que chegou um momento que não teve jeito de passar, a jumenta começou a falar. A jumenta começou a falar. Aí eu não tenho sido fiel com você até agora. Aí ele até admirou, mas a jumenta falando, pois o burro não sabia nada, né? Então a jumenta começou a falar. E aí o anjo apareceu já com a espada para matar a Balaão. Mas a jumenta livrou ele. Só não livrou ele da morte espiritual, mas livrou ele daqui. Porque ele não foi uma semente original. Porque ele, mesmo sendo um profeta, mas ele não foi uma semente original. Porque o desejo dele é só das coisas do mundo. Então ele estava desejando e fazendo o que o diabo queria. Sabe? Mas vocês notam desde isso, tudo que é original conhece Deus. Tudo que é original conhece Deus. O profeta chegou até a falar, se você montar num burro, monta num burro para você ver. Ele fica uma orelha para lá, outra para cá. Vai assim. Qualquer coisinha te joga no chão. É perigoso, sabe? Então, vamos mais aqui um pouquinho. Agora, estou tomando, aí ele diz, agora estou tomando o meu tempo e então falando sobre as fitas, dão às pessoas tempo para estudarem. Eu não quero estar apressado, eu quero apenas tomar o meu tempo. Eu não sei o que acontecerá daqui em diante, mas eu desejo isso para o povo, embora algum dia Deus me tirará deste mundo. Se eu não viver para ver a sua vinda, a mensagem permanecerá vivendo. A verdade. Permaneça com a palavra. Agora recordem, cada palavra de Deus é a semente original. Deus plantou tudo na terra através da sua palavra. Contanto que você permaneça com a semente original, isso se produzirá de volta e se reproduzirá outra vez. Se você hibridizar isso morrerá. E Eva, a mulher, foi a primeira coisa híbrida que já existiu. Viu aqui? Exatamente por causa da semente que estava no ventre dela. Porque se cada árvore produz conforme a sua espécie, por que Eva produziu duas? Hoje nós falamos sobre a hibridação. Como eu recordo disso no passado, quando eu morava no interior, que chegou lá por volta de 1960 e tanto, lá nos 65, não sei mais, mas chegou o milho híbrido e todo mundo com aquela alegria.
por causa do milho híbrido. Plantava, mas dava mais demais mesmo. Aí plantava a segunda vez, terceira vez só ficava o sabuco. Não dava mais nada. Acabava em nada. É a mesma coisa. A palavra de Deus está aqui. A mensagem do dia hoje, da vida. Mas qualquer outra mensagem, não importa quem que prega, pregar fora dessa aqui é morte na fé. Quer dizer, essa é a palavra original hoje, que vai trazer vida e vai trazer um rapto aqui na terra. Por esta palavra original aqui, sabe? Então nós estamos aqui exatamente para pregar a verdade e não ficar, porque Deus está com pressa. Porque às vezes a pessoa fica, mas lê qualquer coisa, não explica nada. Não adianta, daqui um pouco, se nós não explicamos hoje e amanhã, o que nós vamos explicar? Se nós não entendemos hoje e amanhã, não vamos entender nada. Então hoje, se Deus nos deu hoje, vamos ficar com essa verdade hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o rapto pode acontecer. E se acontecer essa noite? O que será de nós? Pois se a vida, se o rapto, para acontecer o rapto, está ligado à mensagem da hora, então, se não, muitas pessoas às vezes não prestam atenção na mensagem, muitas pessoas não valorizam, muitas pessoas só ficam dizendo, eu sou da mensagem. Mas se a mensagem não estiver dentro dele? Porque a mensagem, irmão, não é papel. Nós temos o papel para expressar, mas a mensagem é Jesus Cristo. Sabe? A gente tem que entender isso. Quando Maria ouviu do anjo, ela ouviu uma mensagem, como nós estamos ouvindo a mensagem do anjo. Mas ela guardou aquilo no coração. A mensagem desceu, e aquela mensagem era o próprio Jesus. Desceu para o coração dela e criou um corpo, sabe? Criou um corpo. Agora, se Jesus está no meu coração, não vai me dar um corpo também? Vai, sabe? É isso. Então o profeta diz, você tem que ter um ventre virgem, um coração virgem, para receber uma palavra virgem, uma semente original ali dentro, para poder reproduzir. Quer dizer, para trazer vida, porque nós estamos aqui para ter vida. Nós estamos aqui só para pregar e ir para o pó da terra, não. Estamos aqui para sair daqui da terra. E para sair da terra nós temos que obedecer a palavra, temos que ouvir e obedecer, sabe? Não é para acostumar. Nós não podemos acostumar com a palavra, sabe? Nós não podemos, igual nós pregadores aqui, nós não podemos ser papagaio, não. Papagaio é aquele tipo que só fala uma coisa só. Aquilo que ele aprendeu, não aprende mais nada. É só aquilo. Tem pregador que é assim, é um papagaio de primeira. Todo dia só fecha lá e está pronto. Não, nós estamos aqui porque nós temos revelação. Deus está aqui revelando a nós a verdade. E essa verdade foi trazida por um anjo forte. E depois desse anjo forte, Deus tinha um anjo na terra para expressar a voz desse anjo forte. E ali em Apocalipse 14, verso 14, a gente vê que ele desce com a foice na mão. Agora, por que ele está com a foice na mão? Ele está exatamente para colher. Se tem dois tipos de semente, ele vai colher os dois tipos de semente. O joio amarrai em molhos, mas o trigo juntai no meu celeiro. Agora, primeiro foi o joio. O joio é exatamente o Concílio Mundial de Igreja que está juntando todo em molho. E qualquer coisa fora do original é joio. Amarrado junto. Mas a semente juntai no meu celeiro. Então, o que nós precisamos de entender isso sobre essas 4 etapas do ministério, irmãos, isso é muito importante para nós. Sempre foi assim.
Sempre foi essas 4 etapas. Lá nas primeiras eras da igreja foi 4 etapas. 3 eras. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Na era das trevas a semente foi para a terra. Porque são 3 etapas. Então ela foi para a terra. Depois brotou com Lutero. Por isso você sempre vê falando, o profeta sempre falando, se Lutero, João Wesley, para cá. Ele não fala para trás não, porque aquela semente já foi para a terra. Então aí vem Lutero. Lutero é a sementinha brotando, porque ela já tinha ido para a terra. Se ela foi para a terra, então tinha que brotar. Então brotou através de Lutero. Aí deu folha através de João Wesley, né? Através da era pentecostal ela deu flores, né? E tudo mais, como o trigo. E depois das flores aí vem a borla. Você vê que o trigo, por exemplo, ou qualquer, o arroz, você vai olhar, você pode ver, por fora você acha que você tem arroz, mas lá dentro precisa de chuva para fazer com que a semente produza dentro da casca. E a chuva é o Espírito Santo. Para produzir a vida dentro da casca. Então a era pentecostal é a casca, é a terceira etapa, tá vendo? Lutero, Wesley, os pentecostais. Agora a quarta etapa é o quê? O Filho do Homem. E o Filho do Homem é quem? A semente original. Filho do Homem é a mensagem. Tá vendo? A mensagem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui? Juntando a sua semente. Para ele levar. Agora a semente não vai mais para o pó da terra, agora a semente vai subir. E agora não vai ter outra plantação. Tudo agora é acabado. Quem sobe vai gozar, quem fica vai para o pó da terra e esperar o trono branco depois. Mas nós não estamos aqui para esperar o trono branco, nós estamos aqui para subir e gozar eternamente. E depois dos 3 anos e meio voltar para cá, vai viver aqui nessa terra, comendo, bebendo e vivendo eternamente. Amém. Sem nenhum diabo para tentar. Nenhum. O diabo não vai conseguir tentar um corpo glorificado. Por que ele tentou Eva? Ele tentou Eva porque ele sabia que ela estava numa posição de queda. Mas o corpo glorificado é uma posição original que não vai cair. É uma posição original que nunca mais. Por isso que o profeta diz, lá na eternidade todos terão uma só glândula. Quer dizer, as mulheres são mulheres. Fisicamente, olhando, é mulher. Os homens, homens. Mas uma só glândula. Nunca mais haverá criação de filho. Nunca mais. Essa criação de filho é exatamente aqui para uma decisão. E Deus sabia. Deus sabia que ele tinha que fazer isso. Para uma decisão, para a gente saber para onde a gente iria, né, no caso, né? Então deixa só mais um pouquinho, faltando só 5 minutos ali. Deixa eu procurar aqui. Tem mais uma mensagem para mim ler aqui. Palavra original até o 80 eu já li. Então deixa eu ler aqui. A união da noiva de Cristo. A união. Eu creio que aqui, só para a gente concluir aqui. A união da noiva de Cristo. Então, 161 a 163. Deixa eu ler aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Escute bem aqui, ó. Falando do livro, nosso livro. Livro, você sabe que são 2 livros. O livro da vida do Cordeiro e o livro da vida que nós nascemos aqui, né? Então, ele disse aqui, no 162, ele disse assim, ó. Escute bem aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. 161. Porém, veja, os atributos que estão em Deus têm que ser expostos. Quer dizer, ele tinha que expressar os seus atributos de curador, salvador e tudo mais, né? Tem que ser exposto. Ele era para ser um salvador e para fazer isso, para fazer tudo isso do modo que eu tinha, então ali não poderia haver nada perdido. Não sejam crianças, sejam homens e mulheres,
nós estamos no fim do caminho. Quer dizer, na hora de receber revelação, né? Agora notem, era a natureza associada com morte. Teu primeiro esposo que havia te governado era tua natureza por nascimento natural. Quer dizer, nós recebemos essa natureza, aqui era o nosso governo, porque Satanás aproveita dessa natureza e queria nos governar. Mas por predestinação, Deus já sabia que os filhos dele estavam aqui, então foi o que ele fez na cruz do Calvário para liberar a vida, para estar esperando o momento que a palavra seria revelada. Então ele predestinou, numa mensagem, eu creio que é a era de... eu esqueci qual a era. Ele disse assim, Deus não predestinou o homem de fora, mas Deus predestinou uma semente para colocar no homem de fora. Então aquela semente é o Espírito Santo, todo mundo sabe disso, né? Então ele predestinou aquilo para quando aquela vida, porque a vida que cai em nós, por exemplo, nos dias de Paulo, aquela vida que estava lá, aquelas pessoas que viveram, tinha que ouvir a mensagem de Paulo. Hoje, a vida que está em nós vai ouvir a mensagem que veio através de William Branham. Porque a vida que está aqui foi que escreveu essa mensagem. Foi Deus mesmo que escreveu a mensagem. Foi Ele mesmo que desceu trazendo a mensagem. Ele desce como um anjo forte para revelar o que estava lá. Mas ao mesmo tempo ele já estava em espera aqui dentro, para esperar o que descia. Porque Deus sabe fazer as coisas. Tá? Então ele disse aqui, para a gente terminar. O teu primeiro esposo que havia te governado era tua natureza por nascimento natural. Naturalmente você ama o mundo porque você é do mundo e parte do mundo. É isso, certo? Por natureza teus desejos foram para amar o mundo, o qual você é parte. Você é uma parte da natureza. Crê você nisto? Essa é a tua coisa natural. Essa é a razão pela qual tem que nascer de novo. Porque tem muitas pessoas que falam, você tem que nascer de novo. Nascer como? Nascer de novo assim, nascer do Espírito de Deus. Porque primeiro nós já nascemos da mulher e tinha uma natureza ruim. Então quando você recebe a natureza de Deus é para obedecer a palavra. A natureza ruim é para correr da palavra. E a natureza boa é para aceitar a palavra. É isso. Aí ele continua aqui. Aí ele disse assim: você é parte é uma parte da natureza, crê você nisso? E essa é a tua coisa natural. Essa é a razão pela qual você tem que nascer de novo. Você tem que se separar, tem que morrer a esse primeiro esposo, não pode viver, quer dizer, você não pode viver com dois. Não pode simplesmente dizer, bom, eu me divorciarei dele e o pendurarei ali em cima até outra ocasião. Não, Senhor, nenhuma carta de divórcio. Ele morreu, o natural do mundo tem que morrer. Cada pedacinho dele tem que morrer. Você tem que ser reunido outra vez com outra natureza. Seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto num livro da vida, e todos os seus feitos foram escritos também nele. Tudo que tens feito sob essa natureza foi posta num livro chamado Livro da Vida. Não do Cordeiro, vocês notam aqui, são dois. O livro da vida é o que a vida nossa. Todos os nossos feitos estavam escritos nesse livro. Mas por predestinação, aqui, talvez eu vou chegar aqui, no sentido de predestinação, o nome nosso foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Por predestinação. Mas como eu estou lembrando de uma escritura que eu quero ler aqui,
Aqui, ó, veja aqui, ó, em Apocalipse capítulo 20, capítulo 20, escute bem aqui, ó, sobre isso aqui que nós estamos falando, a natureza que nós nascemos. Então, todos os feitos estavam escritos nesse livro, tudo que nós tínhamos que fazer aqui, mas quando vem o novo nascimento, então aquilo é apagado. É apagado, é tanto que o profeta sempre fala, no juízo do trono branco, por exemplo, quem é salvo, a fita dele não tem nada escrito. Mas quem é perdido, está escrito, desde do primeiro choro até o dia da morte. Está lá. Ficou, porque o sangue de Jesus é que limpa a fita. Tá? Então é isso que nós temos que entender. Então veja aqui, ó. E vi um grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Está vendo? Porque o julgamento é no ar, na tela, não é nem na terra, não é aqui, porque as pessoas vão ser julgadas pelo espírito que viveu na carne. Como a carne que viveu agora já não vive mais, agora é a tela do grande gravador de Deus que gravou a pessoa que viveu aqui, então vai passar na tela. A pessoa que viveu, morreu, mas só que o gravador de Deus gravou tudo. Então, e vi os mortos, não viu gente viva, está vendo? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, os livros da vida de cada um. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que haviam, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Porque aí é que vem o julgamento. Está vendo? Aí a pessoa que não obedeceu a palavra, então vai ser julgado pelo que ele fez. Ele quer apelar, o Espírito quer apelar, mas olha lá o que você fez lá, está vendo? Está passando lá. E você não aceitou a limpeza, porque o sangue de Jesus limpa. Mas como eles não aceitaram o sangue de Jesus quando viveu aqui, a fita está toda suja. E aí, terminou lago de fogo. Desde Caim para cá. Caim, eu creio que vai ser o primeiro. Na fita, Caim vai ser o primeiro. Ouvir aquelas palavras. Se você não fizer certo, não haverá aceitação para ti. Mas ele não fez, então aí a fita está suja. Lago de fogo. E assim, mas eu creio que nós estamos livres disso. Pela aceitação do sangue que foi derramado por nós. Nós aceitamos. Nós não damos conta, mas ele já deu conta. Então o que nós vamos fazer? Fazer tudo para fazer o melhor para servir. Amém? Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia.